Então, pessoal, a educação aí tem apresentado aí esse projeto Escravo Nem Pensar, ou seja, qual é a missão desse projeto? Retirar pessoas de condições análogas à escravidão, ou seja, pessoas submetidas a condições de escravidão, né? Ou seja, quais são os elementos aí que configuram o trabalho escravo? O que é que acontece? O trabalho forçado, por exemplo, né? O indivíduo ele é obrigado a se submeter a condições de trabalho em que é explorado. Ele é explorado sem possibilidades ali de deixar o local, sem possibilidade de fugir. A pessoa está presa àquela condição ali de escravidão. Então a missão é retirar essas pessoas, né? Informar, né, sobre os direitos que ela tem, né, como ser humano, como indivíduo, né? Tá bom? O que acontece? Essas pessoas presas a essas condições, né, elas estão ali sendo, né, ameaçadas por violência, né, ou por dívida. Então elas ficam presas a essas condições aí, psicologicamente e emocionalmente também, né? Elas estão presas, né, e sendo violentadas psicologicamente e fisicamente também, né? Em alguns casos, o trabalhador se encontra em um local de difícil acesso ali, né? Isolado geograficamente de tudo ali também, ok? Então, para a gente entender melhor, né, o que é a violência psicológica? A violência psicológica é qualquer conduta que ele cause dano emocional e diminuição de sua autoestima, né, ou que lhe prejudique, perturbe seu pleno desenvolvimento, né, ou que vise o que? Degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças, decisões, mediante o que? Ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante ali, perseguição, né? Ou seja, isso é violência psicológica. Então, pessoal, o projeto Escravo Nem Pensar, ele fala, né, sobre a servidão por dívida. Ou seja, há pessoas ainda que faz, né, a fabricação de dívidas ilegais referentes a gastos como transporte, alimentação, aluguel e ferramentas de trabalho. Esses itens são o quê? Cobrados de forma abusiva, né? Descontados no salário do trabalhador que permanece cercado por uma dívida fraudulenta, né? Ou seja, a pessoa cria uma dívida para outra ainda trabalhar ali, ficar escrava da outra. Ou seja, em muitos casos, todos o seu salário é simplesmente retido, assim como os seus documentos pessoais também. Então, acontece muito ainda. No Tocantins existe uma grande exploração ainda, né, do trabalho escravo aqui no nosso estado, né? Não é à toa que a gente está em 7º lugar no ranking nacional de pessoas retiradas aí da escravidão. Então, pessoal, a gente falou ali sobre os elementos ali que configuram o trabalho escravo, né? Essas condições aí degradantes aí que a pessoa fica submetida, né? Então, uma pergunta que tem que ser levantada, né, falada a respeito o que é o trabalho escravo? O trabalho escravo é uma grave violação dos direitos humanos, que restringe o quê? A liberdade do indivíduo e atenta contra a sua dignidade, tá bom? Ou seja, o fenômeno ele é distinto da escravidão dos períodos colonial, né? Esse fenômeno atual, contemporâneo, ele é diferente do colonial, do período imperial, quando as vítimas eram presas a correntes e açoitadas no pelourinho, né? Igual antes. Hoje já existe lei, né? Já teve uma mudança bem grande e radical desse período, de 1500 para 2021. Hoje o trabalho escravo ele é um crime expresso no Código Penal, tá? E pode ser constatado a partir de qualquer um dos seus seguintes elementos: trabalho forçado, jornada exaustiva, servidão por dívida e condições degradantes de trabalho. Bom? Então, direitos humanos. O que são os direitos humanos? São um conjunto de normas e procedimentos que possibilitam uma pessoa ter direitos, né, considerados
inalienáveis, como o direito à justiça, à liberdade e à igualdade, somente por estar viva e por existir, né? Ou seja, dessa forma servem para o que? Proteger a condição humana de todo indivíduo, mas às vezes, né, parecemos não sentir os seus efeitos, até mesmo questionamos o porquê, né, da sua existência diante disso, né? Ou seja, diante das coisas ruins que acontecem, da crueldade, da maldade, da escravidão do homem. Então, pessoal, o trabalho escravo no estado do Tocantins aqui. O Tocantins ele ocupa o 7º lugar ali no ranking nacional de trabalhadores libertados do trabalho escravo. No estado, o crime ele é mais frequente em atividades rurais, né? E na pecuária, onde 53,4% dos trabalhadores foram resgatados, retirados dessa condição. Há casos registrados em lavouras, que corresponde a 18,4%, né? E na produção de carvão também, que corresponde a 17,7%. Dos 139 municípios no estado do Tocantins, 82 já tiveram ocorrências de trabalho escravo, de pessoas submetidas à escravidão. A região norte do estado, né, que abrange a região do Bico do Papagaio, compreende o quê? A maior parte de registro de trabalho escravo. Essa área se destaca pela, né, produção agropecuária. Já há algumas décadas, a agroindústria se consolidou na região, principalmente pela produção de grãos, tá bom? Como soja, cuja maior parte da produção é voltada para exportação. Por isso essa área é um polo de atração de migrantes em busca de postos de trabalho, tá? Nos quais muitas vezes, né, acabam sendo explorados, tá bom? Então, pessoal, a gente conclui por aqui. Tchau, tchau. Até logo. E escravo nem pensar.